Bora lá. Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, sejam muito bem-vindos. Bora gravar mais um áudio, mais um vídeo, mais uma mensagem, mais um estudo. Mais um estudo, mais uma leitura, uma mensagem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade. Vamos fazer o nosso estudo do Novo Testamento, né, diário. Hoje, 6h30, 7 horas da noite, que é um horário mais tranquilo, né? Não é noite, mas também não é dia, porque aqui tá fazendo muito calor aqui no sul e é muito quente para gravar, então adiamos meia hora. Bora fazer a nossa prece de abertura. Pai, Jesus, mentores, mentoras, guardiões da luz. Te pedimos, Pai, te pedimos, Jesus, que envie ao nosso lar, às nossas casas, nossos mentores, nossos anjos da guarda, para nos inspirar, para nos intuir, para nos auxiliar para o estudo, para a leitura, para uma melhor compreensão, para mim e para todos nós que estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para relembrarmos a Tua passagem aqui entre nós, encarnados. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo coletivo desta tarde, desta noite, desta quinta-feira, quarta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Bora então para o estudo. Muito obrigado a todos que estão aqui, aos amigos, às amigas, a Jesus. E bora fazer a leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá. 6h30. Nós estamos lendo o Novo Testamento, né? Vamos falar hoje sobre a cura da sogra de Pedro, as diversas curas, que é uma página por dia, né? E o desafio dos discipulados. E, para terminar, a tempestade acalmada. É bastante coisa, mas é porque a proposta é uma página por dia. E aí, se na página aparecer um texto só, tudo bem, vai aparecer 3. Aqui no caso apareceu 1, 2, 3, 4 títulos. Bora começar? Onde o Eduardo consegue tirar isso, a cura da sogra de Pedro? Bom, pegamos a Bíblia. Lá em Marcos, capítulo 1, no versículo 29 até o 34. Aí também encontraremos esse relato da sogra do Pedro pelo apóstolo Lucas, do versículo 4, capítulo 38 ao 41. Eles nos relatam assim, né? Eles registram para nós assim. Como aconteceu? Jesus, após vir para a casa de Pedro, ou seja, Jesus após chegar à casa de Pedro, né? Porque Jesus meio que morava com Pedro. Né? Pedro dava guarita, dava pouso. Porque Jesus, lembremos, Jesus não teve casa, não teve camelo, não teve cavalo, não teve nada, não teve nenhuma barraca. Mal a roupa, ainda porque davam para ele a túnica. Senão nem isso que Jesus teria. Após Jesus voltar para a casa de Pedro, né, viu a sogra do Pedro deitada.
e febril. Foi até o encontro dela, né? Foi lá na cama, tocou a mão dela, segurou a mãozinha dela, e a febre deixou a sogra. Ao se curar, ao estar curada, ao estar serelepe, estar boa, a velhinha, ela se ergueu, se levantou e o servia. Bom, aqui é curtinho mesmo, é 2 frases. Quando a gente lê, quando a gente abre a Bíblia, assim, chega nessa parte, a gente lê e pronto, ele foi lá no quarto lá da sogra, lá curou e pronto, ela levantou e foi fazer as coisas da cozinha, coisa, e passa que já vamos para outra mensagem, né? É assim ou não é? Quando a gente lê a Bíblia, é ou não é? É assim, a gente lê correndo, a gente lê, foi uma cura com a sogra do Pedro e tal, ela levantou e serviu, quer dizer que ela foi lá. Aí aqui, sim, sim, o que eles relataram, sim, ela levantou, foi lá fazer a janta, foi lá fazer, né, terminar de limpar a casa e tal, como todos nós fazemos. Sim, essa foi a parte material, assim como eu, você enxergamos, que os apóstolos, no caso aqui o Marcos e o Lucas, memorizaram, né? E quem estava, sim. Só que sempre que nós entrarmos em contato com as escrituras sagradas, nós temos que ir com o coração aberto, a mente ampla, não focado só no literal, porque a gente tem que sempre lembrar, sempre lembrar. Por que as lições de Jesus, a mais que passou 2000 anos, 2030 anos, 40 anos, nos serve como lição, como norte, como um rumo, como uma orientação, como um conselho? Se fosse, como a maioria pensa, que é literal, que é o material igual ao nosso dia a dia. Não, né? Teria morrido, assim como aquele povo não existe mais, aqueles costumes praticamente não existem mais, porque tudo mudou, até entre eles lá, os asiáticos, mudou, não é mais como 2000 anos atrás. Mas por que a lição de Jesus nos orienta, nos ensina e muito? Porque nós, além da parte literal, da parte material, que a gente enxerga quando a gente lê as parábolas de Jesus, nós temos que estar sempre com o coração e a mente aberta quando entrar em contato, que qualquer ato de Jesus, desde o abrir os olhos, da manhã que ele é né, que ele é para meditar, para comer, qualquer ato dele, até a hora de dormir, tem lição mais ampla, uma lição espiritual, uma lição moral, além do que os olhos humanos alcançam. Então, essa frase é curta mesmo. Ó. Jesus, após vir para cá, viu a sogra deitada e febril, ou seja, doente, pegou na mão dela, né? Pegou na mãozinha, com certeza, né? E ali já curou ela. Aí ela se ergueu e o servia. Frase curtinha. Aí, vamos trazer para nós hoje, 2026. Vamos trazer para nós? 2000 anos. Quando que nós procuramos qualquer tipo de religião, a igreja, o espiritismo, os católicos, qualquer tipo de religião? Quando é que, geralmente quando nós procuramos, tem agora faz uns 20 anos, 25 anos, desde que eu saí da cidade, que o seu Gilberto vai lembrar, né, Gilberto? O seu Paulo vai lembrar, né? Meu primeiro presidente da Casa Espírita. O seu Ney, lá de Dilermano de Aguiar, quando ele ia dar as palestras, lá trabalhar, lá cuidar, nos sábados e nas quartas-feiras, lá no Viana de Carvalho, lá essa pessoa.
eu adolescente, gurizão, mas por ver, né? Por ver que uma frase, um ditado, entra na cabeça da gente, no coração e não sai mais. E quando chegava num assunto parecido com esse, ele falou uma frase que eu escutei pela primeira vez da boca dele. Era um senhor de uns 70, 80 anos de idade, o seu Ney. Deus o tenha. É uma coluna espiritual, com certeza, né? O seu Ney falava assim: nós, seres humanos, somos igual boi lerdo. Como assim? Como assim? Como assim? A gente só lembra, e é verdade, gente. Vocês podem bater e xingar, mas não, você sabe que é verdade. E eu sou um, né? E olha que eu me digo religioso desde criança. E perante a maioria assim, que convivem comigo desde criança, e tudo quanto é lugar que eu morei, eu sou mais religioso mesmo. Mas sou bom e lerdo. Por quê? Eu fiquei assim, mas como assim? Daí ele explicou, o seu Ney explicou. Por quê? Porque geralmente 90% do ser humano só lembra de procurar Jesus, procurar Deus, procurar uma orientação com o seu padre, com o seu pastor, com o seu palestrante espírita, né? Porque nós chamamos de palestrante. E dizer que é padre, dizer que é pastor, que é isso, que é aquilo, é o palestrante. Quando que a gente procura? 99%. A gente só lembra assim, quando a dor nos atinge. E aí pode ser dor física, dor moral. O que é a dor moral? É a separação de casais, é a perca de um ente querido que morre, né? Vai embora. De repente, assim, daí o mundo cai, e é natural, né? Um acidente de carro, uma doença, alguma coisa, ou por causa do tempo, né? 90 anos de idade, 95, isso aí, vai embora. Aí a gente leva um alerta quando a dor nos atinge, ou ficamos doentes, ou descobrimos algum câncer, alguma coisa. Aí que a gente lembra. Então, é que nem a sogra aqui, né? Com a dor. Febril. Só que tem um porém, a gente vai. A gente vai lá na igreja, nos católicos, no evangélico, vai lá no centro espírita, vai. Beleza? Receber uma cura que igual Jesus fez com a sogra, porque todo mundo recebe. Jesus não nega cura para ninguém. Só que tem o porém. Você, eu, sinceramente, você serve Jesus? Você levanta e serve Jesus igual a sogra do Pedro? Não. Por dois motivos. Primeiro, igual não dá porque ela serviu como nós servimos nossos parentes, né? As pessoas que moram com nós, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, que é ali, né? Cuidar da casa, né? Fazer o almoço, fazer o café com amor, né? E ela fez isso, então, ela serviu materialmente ele, né? Cuidando ali onde ele vai deitar, onde ele vai dormir, tudo bem. Então essa parte material a gente não pode. Por que a gente não pode? Porque ele não está mais entre nós fisicamente, né? Neste corpo. Ele não está. É um fato. É verdade. Ninguém pode me desmentir porque é verdade. No corpo ele não está mais igual a nós. Então, assim não dá. Então, já descartamos uma possibilidade. Literalmente não dá para servir Jesus como a sogra de Pedro. Mas qual é a outra forma que a sogra de Pedro realmente serviu Jesus, que é o que ficou escondido nessa pequena frase? Ela começou a segui-lo, mas não só a seguir, de respeitar Jesus. Porque isso todos nós fazemos. Até os ateus mesmo. Né? Mas ela começou a ouvir a orientação dele, que naquele tempo era ouvir, né? E trazer para o coração, trazer para o dia a dia. Né? Ela ergueu,
levantou e os serviu. Ela passou aí na igreja, em qualquer lugar, mas não só aí, porque só aí todo mundo pode ir. As portas estão abertas, graças a Deus, e tem que ser assim mesmo. Né? As portas das religiões estão abertas. Mas só que o comum da gente, a gente vai, a gente recebe a cura, a gente recebe ajuda, porque a gente recebe uma orientação, a gente recebe um conselho, às vezes uma frase que o pastor está falando na hora lá, o padre, sei lá quem for, o palestrante, que nem no meu caso, que me impactou até hoje, eu lembro com carinho do seu Ney, por causa dessa pequena frase aí, que somos bois lerdos, porque realmente, toda vez que me acontece uma tragédia, alguma dor, eu lembro disso aí. O seu Ney tinha razão mesmo, porque até eu que me digo religioso, eu só lembro mesmo quando eu tô mal. E aí a gente vai, recebe as bênçãos, recebe as curas, recebe a proteção. A gente volta para casa. Volta pro dia a dia, os compromissos materiais, que são os compromissos, né? Trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do sítio, da fazenda, sei lá o que for. O dia a dia, os compromissos profissionais, familiar e social. Normal, temos que ter isso. Jesus tinha. Jesus tinha esses compromissos, né? Mas temos que fazer igual a sogra do Pedro. Começar a servir Jesus. E como é que eu sirvo Jesus? Eu, você, todos nós. Aqui a gente fala eu, né? Mas é o ser humano. Como é que eu sirvo Jesus? Ou eu sei que eu estou sendo grato pelas bênçãos, porque Jesus te dá bênçãos 24 horas por dia, é que a gente não percebe. Poucos percebem. E aqueles que percebem têm felicidade plena, porque sabem que estão nas mãos de Deus, de Jesus. Eu sei que eu estou sendo grato e que eu estou fazendo igual a sogra após a cura, servindo, me levantei e servi. Eu fui na igreja, eu procurei ajuda. Ou falei com o pastor, falei com o padre, falei, né, com o religioso e tal, religiosa. Recebi ajuda. Recebi a orientação, o conselho e deu certo. Mudou a minha vida. Me trouxe de volta. Como é que eu sei que eu estou seguindo Jesus? Quando eu não volto ao que eu era antes de pôr os pés, quando eu procurei ajuda. Quando eu procuro ser diferente. Quando eu procuro realmente aceitar Jesus, como os irmãos falam. Aceite Jesus. Diga, eu aceito Jesus. Aí o pessoal, eu aceito Jesus, eu aceito. Então vem aqui para frente e tal. E aí vão, né, nos irmãos evangélicos e tal. Só que a maioria é só né, porque o pessoal tá olhando ali, né, eu aceito Jesus e tal. Mas aceitar mesmo é fazer que nem a sogra do Pedro. É começar a ouvir os seus conselhos, as suas orientações. E procurar, ainda caindo, porque eu sou defeituoso, gente, eu sou cheio de pecado. Ainda caindo, ainda com dificuldade, ainda com problemas, ainda dando muita coisa errada na vida, mas procurando não repetir os erros, procurando ser diferente a cada amanhecer. Porque a cada amanhecer nós temos a oportunidade de não repetir o erro de todas as matizes, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na conduta pessoal, que é as virtudes, né? Porque daí, se eu procuro me corrigir, eu estou servindo e sendo grato a Jesus. Não como muitas pessoas pensam que para servir Jesus eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que... Jesus nem quer saber de dinheiro. Jesus quer saber de quem eu sou, como eu penso, como eu ajo, qual é as minhas ações. Porque o dinheiro eu não vou levar. Bens materiais, adoraria, mas não vou levar. A minha roupa, não vou levar. Meu corpo, minha pele, não vou levar. Nem meu óculos, nada, nem o cabelo, nada. O que eu vou levar? As minhas virtudes. O que eu vou apresentar para Jesus então? É as virtudes.
é as qualidades. Então eu tenho que procurar sempre melhorá-las. Sempre pensando no futuro, ainda mais quem se diz religioso de todas as matizes. Aí é que tem que pensar no futuro mesmo. Não podemos viver só no presente, no agora. Deixar para os ímpios. Os ímpios sim vivem só no presente, no agora, e daí é aquelas conversinhas de bobagem, falar nada com nada, que não leva a lugar nenhum, que só para eles, atrasam eles e elas, eles ficam estagnados e não sabem por quê. Não sabem por quê. Mas também não vem o futuro, não planejam, não tem um propósito, vivem no automático, só para falar besteira, bobagem, coisa que não tem nada a ver, não leva para lugar nenhum. Né? Quando a gente faz fofoca, quando a gente faz intriga, quando a gente fala mal das pessoas em grupinhos, quando a gente não fala uma coisa que tem uma explicação, um ensinamento, algo para a gente... É só perda de tempo. Jesus fica triste. Agora, o coisa ruim... coisa ruim, olha para ali. Esse grupinho aí, ó. Esse é meu. É meu, ninguém toca. Aí Jesus, eu toco, mas eles não me ouvem. Eu envio pessoas para falar, eu envio pessoas para explicar, eles afastam, eles botam de lado, eles não chegam perto, não querem ouvir. Né? Então, aí é livre-arbítrio, né? Jesus respeita o livre-arbítrio e aí deixa, e a gente tem que respeitar também. Só estou comentando porque é assim, gente. Aqui eu falo a verdade porque é assim. E a proposta é falar a verdade, doa a quem doer. Inclusive para mim, porque eu fico escutando meus vídeos depois. Diversas curas. Chegando o fim da tarde, apresentaram a Jesus muitos endemoniados, obsidiados, né? E Jesus expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os que tinham males. Males é doença, já é doença de tudo, né? É dedo machucado, é doença do coração, é qualquer tipo de doença. É gripe, é resfriado, é qualquer tipo de doença. Então curou tudo. Que aparecia lá com abscesso, coisa, tudo. Tirou, curou e tinha todos os males. Jesus, por que Jesus fez isso? Para que se cumprisse o que foi dito no passado, antes de Jesus nascer, através do profeta Isaías. O que Isaías falava? Tomou nossas enfermidades e carregou as doenças. Aqui também podemos, sempre que a gente entra em contato, é a mesma premissa da sogra de Pedro, é a mesma. Sempre que a gente entra em contato, todo mundo que for abrir a Bíblia, que leia a Bíblia, ou que ouve e tal, ou que vê um filme e tal, sempre que a gente entra em contato com essa parte das curas, que a gente vê ali Jesus fazendo os milagres, né, botando a mão na testa da pessoa e tal, a gente tem que sempre olhar com outro viés, um olhar mais amplo agora, que facilita o nosso entendimento. Fica muito mais gostoso. Porque a gente não vê só a parte do milagre, do algo inalcançável. Porque se a gente olhar assim, é algo inalcançável. Mas para o cientista, né? Nós, as pessoas, sabemos que não, porque todos nós temos condições de fazer isso. Está aí os reis, está aí os passes, está aí as orações, está aí a boa vontade do coração de cada filho e cada filha, que realizam proezas e nem sabem. Né? Mas, então, quando Jesus curava, era como se Jesus estivesse dizendo. Jesus não falava nada, Jesus curava, quietinho ali, geralmente era quieto. Né? Por isso que os homens da mulher de bem, a maioria, geralmente, perante os outros, as outras é mais tranquila, mais quieto, mais calmo. Porque a gente não pode desperdiçar as nossas palavras, as nossas frases, as nossas ideias. Porque nem todos os ímpios estão preparados e predispostos a ouvir. Aí eu vou sentar lá, junto lá, e vou... Porque nós que sabemos a verdade, nós todos religiosos, católicos, evangélicos, espíritos,
Nós sabemos a verdade, né? Para a gente ler a Bíblia, sabe a verdade. Nós sabemos que tudo que a gente fala, tudo que a gente planeja, tudo que a gente ouve, a gente é conivente. Se a gente for conivente, se a gente ficar quieto, só para estar pertencente a um determinado grupo, tá ali, tu vê eles planejando umas bobagens, traições, falsidades, né? Que infelizmente o mundo é assim, e a gente convive. Quanto mais conviver com mais pessoas, a gente só vê isso. E você tá ali quieto, porque não, eu preciso pertencer, não posso ficar sentado sozinho, não posso almoçar sozinho, não posso. O que vão pensar de mim? Meu Deus do céu, vou achar que eu sou um encalhado, uma encalhada, e não sei o que, não sei o que, não sei. Aí você tá ali. Você no seu íntimo, você sabe, pô, mas essa pessoa só fala em traição. Que pegou fulana, que vai pegar a colega de trabalho, que é a mais bonitona, para não dizer outra palavra. Todo trabalho tem isso, né? Para mostrar que é o gostosão, ou a gostosona. Aí o outro ali do lado começa a falar mal da chefa, do patrão. E aí na frente da patroa, do patrão, abraço, beijo, te amo, vai na casa, toma chimarrão, conversa. E você tá vendo, você sabe. Aí você fica quieto. Você não falou nada. Mas você, para os olhos de Deus, Jesus, é sério isso, gente, é sério. Tem muita gente, muito religiosa, e espíritas, que já sofrem aqui, mas ao desencarnar estão levando um choque. Não, peraí, eu ia, eu frequentava, eu conhecia, sim. Só que, meu irmão, se você está vendo os ímpios agindo errado, pensando errado, planejando errado, convivendo errado, e você está ali no meio, tá junto, e não falar nada, você é tão culpado quanto eles e elas. Agora, se é diferente, que não querem ouvir, e aí por isso te afastam, não te deixam participar, aí não é culpa tua. Aí é diferente. A culpa é quando você conhece a verdade, você conhece as consequências, você sabe. Você até já viveu na pele, que eu já vivi muitas consequências dessa bobagem que essa juventude faz. Quando a gente é jovem, a gente faz, aí depois a gente sofre na pele. Por isso que a experiência... Então, né? Não quero ouvir? Não. E Jesus não desperdiçava a palavra, gente. A gente vê as passagens na turba, que é uma multidão de pessoas e tal. Mas é que nem aqui, a gente fala aqui, porque aqui são pessoas... Ó, é minha rede social, é minha. Só entra, né, quem simpatiza, quem quer ouvir, quem não quer. Quem não quer ouvir, passa. Normal, né, liberdade. Bloqueia. Normal. Então a gente só fala para quem está disposta, para quem está com o coração aberto, para quem quer se libertar. Libertar, que eu digo assim, é ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do amor, ir ao encontro da fé. Então, Jesus só falava para quem dava abertura para ele. Como é que a gente dá abertura para Jesus? Seguindo, indo ao encontro dele. Como é que eu vou ao encontro dele hoje? Nas redes sociais, que nós estamos fazendo aqui, né? Indo na igreja, indo no centro, abrindo uma Bíblia, abrindo um Evangelho, praticando, né? Procurando ser um homem e uma mulher de bem, uma pessoa honesta, ainda que o mundo faça parecer que ser de bem, ser honesto, ser verdadeiramente cristão, respeitando a mulher, respeitando o ser humano, aos olhos dos ímpios, que é a maioria, você é errado. Mas mesmo assim você tem que perseverar. E aí então Jesus falava para essa gente, que é o que nós cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, temos que fazer. Que não adianta, gente, não adianta, nós perdemos tempo. Por exemplo, eu sei esse grupo, sei que é normal falar bobagem, falar mal dos outros, ser falsos, que é os seres humanos, né?
eu chegar ali, sentar ali e já começar. Isso é errado, isso é não sei o quê. E pai, tu vai pro inferno e não sei o quê. E as consequências virão e não sei o quê. Eles vão ouvir, vão dizer, você é louco. Você é louca. E aí eu saí, vou continuar a mesma bobagem. Agora é diferente se eles virem perguntar alguma coisa. Se eles virem e sabe onde é que tem uma igreja, sabe onde é que tem um centro, ouvir falar, aí eles dão abertura, aí Jesus entra no coração da pessoa. Porque quantos casos, minha gente, a gente tem na família. Eu mesmo tenho na família, a gente tem na família, né? Porque quem me vê assim pensa, ele nasceu uma família espírita, todo mundo é espírita, todo mundo é igual a ele. Não, não. Somos seres humanos. Cada filho, cada neto, cada neta tem uma personalidade, tem uma individualidade, né? Ninguém é absolutamente igual. Tivemos a mesma criação, mas cada um vai para um lado. Então, quando é criança, somos crianças, a gente é levado, até os 10, 12 anos a gente é levado, meia for, não, tu vai ir. Não, mas a classe só fala bobagem, não entendo. Tu vai e a gente vai. Só que uns aceitam e outros não. Então, geralmente quem é levado à força e não está preparado, não é o momento, ainda não teve experiência de vida, não despertou e tal, não aceita. E a mesma coisa esses ímpios que convivem em nossa vida no mundo afora. Né? E os que vão aparecer no futuro. Porque a gente está sempre em volta dos ímpios. Dos mundanos, gente, dos mundanos. Ímpios é os mundanos, que até falam mal de Jesus, de Deus e dos religiosos. Então, a primeira mensagem é isso aí. Quando Jesus fala, curava as enfermidades, coisas, é como Jesus dissesse, é como se Jesus dissesse, ele não falava. Mas lógico, a pessoa olhava aquilo ali, né? Pô, a vida inteira eu ia morrer com essa doença e não sei o quê. Aí foi falar com Jesus, foi estar na presença de Jesus, físico mesmo, e eu me curei. Esse homem é o meu salvador. E aí seguia. Então Jesus não precisava falar. Mas é como se Jesus chegasse para nós assim hoje, né? E fizesse uma live e falasse: eu estou te curando. Jesus não precisava falar. Mas é como se fosse para nós entender, para nossos dias atuais. Eu estou te dando uma segunda chance. Eu estou te dando uma segunda oportunidade de você não ser mais aquele Eduardo que só pensava bobagem, aquele Eduardo que só traía, aquele Eduardo que só olhava as irmãs com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. Estou te dando uma chance. É exatamente isso. Para você fazer diferente. Agora, se você, Eduardo, voltar atrás e olhar as irmãs com desejo, fazer tudo o que fazia de errado, não terá uma segunda chance. E aí, no caso, que as doenças voltariam. E muita gente voltou às doenças, porque a gente volta. Porque para aceitar Jesus, para ser cristão, evangélico, sei lá o que for, de verdade, é cada vez mais difícil. Porque você vai ouvir dos seus amigos de infância que você está diferente. Porque você, para aceitar Jesus de verdade, muita coisa tem que mudar em nossas vidas. E nem todo mundo está preparado. É mais fácil fazer o que a gente faz hoje. É mais cômodo para nós. Domingo às 9 horas da manhã tem... Como é que eles chamam? Não, sessão é nós espíritos. Como é que eles chamam? Tem missa. Domingo às 9 horas da manhã tem missa. Aí eu, meu marido, minha esposa, a gente vai. Bonito, maravilhoso. É bonito mesmo. O carro para, o carro estaciona, aí a gente vê ali descer a mulher, descer o marido, as crianças. É lindo.
A avó, o avô, o sogro, obrigado pela ideia, pela inspiração. Né? É lindo, é maravilhoso, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aí, uma hora com o pastor, com o padre, com o palestrante espírita, aonde é a casa física, a religião física. Maravilhoso. Tá recebendo, recebe mesmo. A casa de Deus, nos evangélicos, nos católicos, Jesus está lá, Deus está lá. Isso aí é fatal. Porque a pessoa se sente bem, a pessoa se sente, né, aquela uma hora ali com a... Jesus está lá, isso aí não é negado para ninguém. E aí a pessoa recebe, a família recebe. Beleza, perfeito. Mas 99% dos habitantes da Terra, os encarnados, quando eu falo encarnados, é vivo, eu, nós, nesse momento, tudo bem. Aí o que acontece? Lógico que não é todo mundo, mas 90%, para não dizer todo mundo, mas eu tenho fontes aqui que é mais, infelizmente. Mas é mais. Nos espírita também, né? É triste isso, mas é. Entra no carro de volta. Nossa, o padre estava inspirado. Que missa maravilhosa. Nossa, aquele pastor, meu Deus, ele tem a unção, ele teve revelação. Que lindo. Glória, Senhor. Nossa, olha como o palestrante falou. Ele falou 1 hora e eu não cansei, eu me senti tão bem, tô leve. Aí a mulher comenta também, as crianças estão tudo brincando ali atrás. Perfeito, perfeito, perfeito. Só que chega em casa, 90% do ser humano é assim. Abrimos a porta. Em vez de nós continuar com aquela vibração, com a esposa, com os filhos, aquela vibração, a gente volta a ser nós mesmos. E aí é conforme nós somos. E aí, muitos de nós voltamos a agir como nós agimos. E aí vai depender como é que era, né? Porque tem muita gente que na rua é uma coisa, mas em casa totalmente diferente. E geralmente a gente vai para as religiões e ao voltar, a gente volta aqui. E a proposta de Jesus é: volte para casa, mas leve a unção, leve a bênção, leve esse bem-estar que você, que a sua família teve aqui na minha casa, na casa de Jesus, lá na igreja, no centro espírita, em qualquer lugar. Continue no dia a dia. Só que para continuar, eu tenho que aprender a me conhecer. Eu tenho que tirar as feridas de mim, eu tenho que tirar a minha doença. E as pessoas pensam que é só doença, que Jesus só trata de doença física, que Jesus só trata de dor de cabeça, que Jesus só trata de ferida que aparece, de coração, de corpo, câncer. Sim, Jesus trata, sim, com certeza. Mas as doenças que nós temos que curar são as doenças morais. As doenças das más tendências de nós fazermos o mal para o próximo ou para nós mesmos. Então, sempre a proposta de Jesus é nos conhecer. Quando a gente aprende a nos conhecer, gente, quando a gente aprende a olhar para o espelho. No começo é difícil, no começo a gente acha meio louco, acha meio estranho. No começo, que eu digo, a primeira vez mesmo, a gente acha meio estranho, meio louco. Mas porque a gente aprende a olhar para o espelho, olhar para o celular aí, que a gente enxerga, né? Agora eu tô olhando, mas tô vendo, na verdade, tô falando comigo mesmo, né? Tô vendo eu na gravação. Quando a gente aprende a olhar, Eduardo, o que tu tá fazendo da tua vida, cara? Tu já fez isso que todo mundo faz. Tu é feliz de verdade? Aí, eu já tive tudo isso que as pessoas têm. O que tá faltando? Aí a gente começa a perceber, porque a gente começa a conhecer.
Se eu fiz tudo isso, ou eu faço tudo isso que os ímpios fazem, mas falta alguma coisa, será que não é a hora de eu pegar na mão de Jesus e procurar segui-lo de verdade? Como é que eu vou seguir de verdade? É procurar me transformar num homem, numa mulher de bem verdadeiramente. E aí basta seguir Jesus mesmo, literalmente, porque ele é guia e modelo. Né? Guia porque ele explica, porque ele ensina, porque ele dá o norte, dá o rumo. E modelo porque ele mostrou que é possível. E é possível mesmo, gente. Ainda que a gente faça só entre nós, sem ninguém saber, sem testemunhas, mas que é possível, é. Todos nós somos Jesus, todos, homem, mulher. Basta olhar para dentro de si. E você verá que já fez muitas coisas que Jesus fez, que Jesus faz. Só não faz os milagres, né, na hora, mas o resto, todo mundo já fez em algum momento da vida. Todo mundo já deu um conselho para alguém e deu certo o conselho, salvou a vida, ou a pessoa reconciliou com o marido, com a esposa e recomeçaram. Todo mundo já fez uma doação, já ajudou alguém. Todo mundo já visitou alguém no hospital, alguém doente. Todo mundo já abraçou, já beijou. Tudo que Jesus fazia. Né? Então Jesus está certo quando Jesus disse: tudo que eu faço, Jesus disse isso. Tudo que eu faço, vocês fazem, vocês podem fazer. Basta vocês ter olhos, coração e a força de vontade de fazer. E agora, os desafios do discipulado. Agora chegamos no estudo do nosso título do Facebook. Jesus, vendo a turba, então, turba a gente sempre encontra na Bíblia, né? E aí, sempre que a gente encontrar turba, para não ficar repetitivo, os escritores usam essas coisas também, adjetivo, provérbios, coisa. Turba, povo, povo, multidão, multidão, público. Basta, sempre quando nós lemos, entrarmos em contato com a Bíblia e vemos relatar em turba, coloque na sua mente, lembre assim, um show do seu artista favorito. Aí o que você vê lá? O artista cantando lá na frente e 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, ou a casa de show, o forró, o bailão, lotado. Não é? Então, turba, um monte de pessoas. Turba, milhares de pessoas seguindo. Turba. Então, quando a gente entrar em contato na Bíblia com essa palavra turba, é a mesma coisa que dizer e um monte de pessoas, e milhares de pessoas, e 1 milhão de pessoas estavam seguindo Jesus. Então, para não ficar sempre nisso, eles botavam turba. É isso. Então, e Jesus, vendo a turba, Lucas nos relata, 9, 57, 62, Jesus, vendo a turba ao seu redor, né, ele olhou assim, hoje está lotado, hoje está... Graças, eu não consigo nem caminhar aqui. Mas ele diz que o Lucas está relatando, né? Jesus ao seu redor, né? Jesus olhou assim, acho que tem mais de 1.000 pessoas. Ordenou que partissem para o outro lado. Então, Jesus... Bom, gente, aqui já deu. Bora para outra cidade? Vamos comigo? Ordenou, né? Bora, vamos seguir viagem. E aí começou a caminhar. Um escriba é como se fosse um religioso, uma religiosa existente de um período anterior ao nascimento de Jesus. Um religioso das escrituras de Moisés. Então, porque já tinha templos, já tinha um cronograma, já tinha um esquema, tipo religiões de agora, só que do Velho Testamento. Então, já tinha.
esses escribas, os fariseus, eles eram os pastores, os padres, os palestrantes, os espíritas da época, né? Sim, os religiosos. Eles tinham essa autoridade. Eles eram vistos assim. Ó, lá vai o escriba Eduardo. Ah, lá vai o religioso Eduardo. Era assim que eles eram vistos pelo povo. Aquela tem autoridade para falar, ele é religioso. Então, um escriba, aproximando-se de Jesus, né, chegou mais perto de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei aonde você for. Oh, quem diria, um escriba, que são hipócritas, que são falsos, que tiravam, se aproveitavam das viúvas, tiravam, além das coitadas, perdeu o marido. E naquele tempo não tinha trabalho para mulher não explicava nada. Não podiam recasar de novo por causa dos preconceitos religiosos e civis. Além de tudo isso, os escribas, em nome da religião, em nome do templo, não se compadeciam com o sofrimento, a dor que estava vivendo as viúvas no momento da morte dos seus maridos, mas também queriam viver depois, pois elas não eram que nem agora, que a gente fica viúva e sofre, lógico, né? Faz parte, somos seres humanos. Mas a gente vai conseguir um trabalho, a gente vai conseguir sustentar os filhos, as filhas, a gente tem perspectiva. Mas naquele tempo, a perspectiva da mulher, quando ela ficava viúva, era: meu Deus, não posso casar mais porque a igreja não aceita. Não tem trabalho, não tem nada, vou morrer de fome, vou virar mendiga, né? Começa a virar pedinte. Ou se sujeitar à maldade dos homens, né? Ficar por fora, assim, os homens maltratando e violentando. Que infelizmente, se hoje é verdade, né? Imagina naquela época. Então, um escriba, um hipócrita, apesar de religioso, né? Mestre, eu te seguirei onde fores. Aí Jesus, porém, ou seja, Jesus não tem nada de bobo, nada de burro. Jesus, ao olhar, já sabia o que a pessoa pensava, como é que a pessoa era um raio-x, né? E muita gente consegue fazer isso, gente. Não é difícil. Muita gente. E porém ele diz: as raposas têm toca, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, que é ele falava na terceira pessoa, né? A humildade, né? A humildade de Jesus. Que ele podia falar, né? Eu, que sou o Filho do Homem, mas a humildade dele, né? Ele falava na terceira pessoa: eu, Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Aqui é o que nós acabamos de falar. Deu um tapa, deu um tapão na cara desse escriba aí, imagina. Mexeu na consciência dele. Por quê? Porque, teoricamente, esse escriba que se propôs a seguir Jesus, talvez tivesse falando a verdade. Talvez queria mesmo fazer diferente, não ser mais o escriba conforme a religião era na época. Só que nós temos passado, todos nós. E quando a gente ouve isso de Jesus, né, as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um tapão, só com a frase. Porque já veio na cabeça do escriba: mas se ele, que é o Filho do Homem, não pegou nada de ninguém, não pegou um terreno, não pegou uma casa, que seria hoje, né? Pegar carro, porque hoje pego. É comum. Não pegou nada de nenhuma viúva, nada. Ele não tem nada. E todos sabiam que Jesus não tinha nada. Jesus saía para caminhar, gente. Vou dar um spoiler.
Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, mas é bom te lembrar. Jesus levantava de madrugada, ia fazer, ele só sabia que ia fazer a meditação dele. Agora, Jesus não sabia onde ia tomar café, onde ia almoçar, onde ia jantar e onde ia dormir, se é que ia ter lugar para dormir. Não sabia. Jesus dependia totalmente da ajuda dos outros, da hospitalidade da população. Isso para os escribas, para os religiosos, para os fariseus, era inaceitável. Um homem com a inteligência... Agora deu aqui uma frase que eu não gosto, não queria falar, mas aí eu sou orgulhoso. Mas eu ouço muito isso e eu ouvi muito. Um homem com a inteligência de Jesus, que poderia usar aquela inteligência, aquela dialeto, aquela poder, né, da força da voz dele, para, ó, meu Deus, se Jesus chegasse para aquela multidão e dissesse: me deem tudo o que vocês têm, é galinha, roupa, coisa... Tu acha que o povo não daria, gente? Meu Deus do céu. Jesus não fez isso. A proposta de Jesus não é bens materiais, porque se ele é dono de tudo. Ele ajudou Deus a fazer. Então, como é que eu vou querer, vou pedir uma coisa ao povo que eu estou emprestando para o povo, que é meu? Né? E aí esses escribas, eles roubavam, usavam a palavra porque eles usavam o melhor linho, a roupa mais cara que existia, porque eram poucas pessoas que podiam ter, né? Hoje, se fosse nos dias hoje, andaria com relógio de ouro, iPhone 17, 20, 30, Ferrari, carro de 500 mil, 1 milhão de reais, mansão. Tá? Eram os escribas dos fariseus da época. E aí, Jesus diz: eu não tenho casa, você tem. Então você é uma raposa, a raposa cuidando das galinhas. Você é um lobo em pele de cordeiro. Aí levou um choque, né? Deu, opa, não dá para seguir esse homem. Enquanto eu não me melhorar, não dá. E caiu fora, não seguiu. Por isso que a gente diz, para ser religioso, para ser cristão de verdade, tem que ter muita força de vontade, muita fé. Porque a gente vai ouvir isso, a gente vai levar uns tapas, a gente vai levar, a nossa consciência vai mexer. Toda vez que a gente abrir a Bíblia e que a gente encontrar umas páginas, vai mexer com nós, vai mexer com o nosso psicológico, vai mexer com o nosso... Mas essa é a proposta de Jesus, é você abrir os olhos. Ele tentou abrir os olhos do escriba aqui, mas se ele não quis, aí é o problema dele. Aí o escriba, né, mestre, pensando bem, acho que é melhor eu ficar aqui, né, eu preciso abrir a igreja, abrir o templo e cuidar do povo, né, tal. Aí Jesus falou: tudo bem. Quando você tiver tempo, quando você aceitar, você vem. Aí o escriba ficou para trás. Jesus foi caminhando. Aí outro dos seus discípulos, aí alguém criou coragem. Alguém criou coragem, né? Aqui não disse foi, com certeza não foi Lucas, porque é Lucas que está relatando, fazendo a fofoca para nós. Então não foi Lucas, né? Porque diz outro dos seus discípulos. Então foi alguém, foi Marcos, foi Mateus, foi Pedro, talvez foi Pedro, né? Porque o Pedro era mais igual nós. Mas, cara, eu tinha tanto medo, assim, né? E tinha mais intimidade, né? Porque Jesus parava muito na casa de Pedro, Jesus conhecia a sogra de Pedro, portanto conhecia a mulher de Pedro, né? Conhecia a família de Pedro. Então, automaticamente a gente conclui que Pedro tinha um pouco mais de intimidade com Jesus.
E aí, por ter mais intimidade, talvez a maioria das conversas, assim, que interpelações, né, perguntar para Jesus, era ele. Então, outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Aqui, então não era Pedro, certo? Era um dos jovens lá, Tiago, alguma coisa assim. Enterrar meu pai, certo? Ter morrido, né? Naqueles dias. E Jesus, porém, lhe diz, o que deve ter dado um choque. O que daria um choque em você hoje? Né? E o que eu vou falar aqui vai dar, né? Mas fazer o quê? Jesus, porém, lhe diz: segue-me e deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Aí, aqui, nesta frase, muita gente interpreta diferente, erroneamente. Acha que Jesus está em contradição. Começa a pensar que Jesus está incoerente. Como assim? Como que eu não posso me despedir da pessoa que eu amo? Seja pai, seja mãe, seja avó, seja avô. Como? Como assim? Esse homem pregou amor até então. Aí está vendo a minha dor, o meu sofrimento, né? Que é natural. A gente não vai ver aquela pessoa, a gente não vai mais receber a visita, a gente não vai ouvir a voz mais, materialmente. É natural. Aí Jesus fala de amor, fala de honrar pai e mãe. Aí de repente vem com essa contradição. É o que a multidão lá e agora pensa. Só que sempre vamos bater nessa tecla, gente, sempre. Gente, não, nunca olhem as passagens de Jesus literalmente, pro material. Tem sempre uma visão espiritual, uma visão além, que só conforme a humanidade de tempos em tempos vai evoluindo, todo mundo, a cada 200 anos, 300, 400, vai evoluindo, vai chegando mais perto do que realmente Jesus. Ainda não chegamos aqui é um livro aberto, ninguém é dono da verdade, mas se a gente puder olhar esse viés que eu olho, nos facilita muito a vida e somos agraciados por Deus, por Jesus, pelos mentores, por todo mundo, com muito mais graça, com muito mais benefícios do que a maioria que entende de outro jeito. Mas aí é cada um, né? Aqui não é um livro fechado, não é o dono da verdade, nada, é só um novo olhar, um novo visual que para mim faz bem, para minha família faz bem, para quem que tem essa visão faz muito bem. E por si faz bem, por que a gente não espalha, né? Por que a gente não compartilha? Aí vai no coração da pessoa. Porém, ele diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque geralmente é tipo um ritual, né? Se olharmos a parte material, com os olhos dos materialistas, que é a maioria. É um ritual, né? Eu vou lá, volto para a cidade onde está meu pai e minha mãe, no caso aqui é o pai, né, que morreu. Aí encontra a família ali e tal. Aí o velório e tal, tudo normal, como a gente faz hoje, e vamos fazer por muitos e muitos séculos. Só que daí, o que Jesus quis explicar naquela época? Que ele ia voltar e ele ia perder a oportunidade de seguir Jesus, porque Jesus ia continuar caminhando. E naquele tempo seguir Jesus era literalmente seguir mesmo. Não tinha como nós
nós ver, nós pegar uma gravação, né? Ou ouvir aqueles ensinamentos ali pessoalmente, eu praticamente não ouvia mais. Ou tinha contato com Jesus pessoalmente naquele momento ali, ou não tinha, teoricamente, né, nunca mais. Naquela época, né, assim, ia morrer sem ouvir a voz de Jesus, sem ouvir uma palavra dele, né? Nem ler as passagens, nada. Então, tinha que fazer escolhas. Mas, se nós olharmos o viés espiritual, já fica melhor. Né? Para seguir Jesus, eu tenho que escolher. Quem são os mortos que Jesus está falando? Não é o pai do Tiago, sei lá quem for. Lá no começo eu falei. São os ímpios. São os mundanos. São os materialistas. São os que têm visão só da matéria. Por que são mortos? Porque só vivem o que eles enxergam, o que eles tocam. Eles não conseguem perceber que existe algo além. E que esse algo além é o que realmente importa, que é a vida espiritual, que é a fé. Então, para seguir Jesus, como diz aqui, para seguir Jesus, tem que abrir mão, meu irmão, de algumas coisas. Tem que abrir mão. Eu não posso dizer que sigo Jesus, que sou católico, apostólico romano, como eles falam. Acho que nem falo mais assim, né? Acho que é só católico mesmo. Que eu sou evangélico, que sou da Assembleia de Deus, que sou espírita. Mas só dizer, qualquer pessoa pode dizer. A gente não vê os irmãos que estão na delinquência dizer que gostam de Jesus, dizer que tem fé, até rezam. Até rezam. Agora vocês vão receber as bênçãos, é meio diferente, né? Porque é conforme as obras. Mas eles também rezam. Eles também falam de Jesus. E aí? Se eu não sigo verdadeiramente, que é procurar assimilar, compreender, trazer para o coração. Que o segredo é trazer para o coração, gente. É trazer para o dia a dia, cada vez que a gente entra em contato com qualquer parábola de Jesus. A gente, opa, isso não é só para 2000 anos atrás, não, gente. Quando a gente lê assim, a gente mesmo lê sozinho. Opa, isso aí é algo, eu já vi isso em alguma pessoa aí. Isso é na minha vida. Então eu posso fazer diferente. Eu posso ser igual a sogra do Pedro. Eu posso ser igual a esse. Ou será que eu sou o escriba? Ou será que eu sou o fariseu, que eu só digo? Porque hoje é moda. Hoje é bonitinho dizer que segue Jesus, que é religioso. Quanta gente aí se usa da fé para enganar a mulherada. Mas em 2 meses a gente descobre. Quem tem visão descobre antes, mas na hora, né? Mas quem aí? Quantas caem no golpe do religioso? Que é só dizer, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou cristão. Mas só vai saber no dia a dia. Porque tem uma passagem que lá, eu acho que na metade do ano a gente vai entrar, que eu sempre toca em mim, porque quando chega eu digo, meu Deus, falta muito. Como é que a gente pergunta para Jesus, como é que se reconhece um verdadeiro seguidor de Jesus, a verdadeira, ou um verdadeiro cristão? Como é que se reconhece? É pela roupa? É pelo status social? É fulano de tal? Né? Pelos diplomas? É pelos bens materiais? É pelo carro que tem? Pela mansão? É pela mulher, pela esposa bonitona? Pelo esposo bonitão, que chama atenção? Pelo esposo rico? Será que o verdadeiro homem e a mulher de bem se reconhece assim? Pelo que pode mostrar, mesmo que não queira, porque se tem carro, se tem mansão, se é bonito, se é bonita por fora, se tem roupa de grife, coisa nada,
né? Querendo não mostrar ou não, mostra, né? Porque tem que sair na rua e tal. Será que isso quer dizer que é um bom cristão, um verdadeiro homem de bem, uma mulher de bem? Não. Jesus se reconhece, e Jesus reconhece, e Deus reconhece, e a espiritualidade, os amigos, a verdadeira homem e mulher de bem, pelas suas obras. E aí muita gente pensa que é física, que é até mesmo de doações materiais, né? O verdadeiro homem e mulher de bem para Jesus, para Deus, que é o que importa, não para os seres humanos, o que importa é as obras que nós fazemos internamente. É o quanto eu consigo me melhorar. É o quanto eu consigo deixar os pecados que eu tenho, que às vezes só eu sei, que todos nós somos assim. Às vezes tem pecados que só nós sabemos. Se eu consigo me livrar desse pecado internamente, ainda que ninguém saiba que eu tinha esse pecado, ou o quanto eu sou honesta, ainda que não tenha testemunhas, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém vai reconhecer, porque tem trabalho, tem funções que a gente faz, o ser humano, hein? Que a gente sabe que ninguém vai reconhecer, ninguém vai ver, ninguém vai dizer, olha, se não é você fazer, ninguém faz, olha, se você evita a contaminação de milhões de pessoas, mas ninguém vai te dizer. Mas o teu coração, você sabe, ninguém vê, ninguém presta atenção, ninguém dá bola, ninguém vê, porque acha que não tem importância, que o que importa é o que aparece, né? Mas o Pai vê, Jesus vê. E quando ele sabe que você está fazendo de coração, honesto, sendo um homem ou mulher de bem e de verdade, porque daí você está fazendo sem se importar com a opinião dos outros, tanto para o bem como para o mal. Aí você realmente está deixando os mortos de lado, que é a vida material mundana exagerada. Não que devemos viver como monges, não. Aí nós temos sim que ter ambição, com medida, mas temos que ter ambição sim. Só que moderada. Né? Só que moderada. E o último ensinamento aqui é a tempestade acalmada. Esse é o clássico. Esse todo filme na Sexta-feira Santa tem que ter. Todo filme que fala de Jesus, documentário, né? Tem que ter essa passagem, porque ela é um clássico, ela está na nossa memória, está no nosso coração, e a gente adora, nós que somos religiosos, que estamos no nosso meio, assim, no nosso meio a gente gosta de brincar assim, né? Fazer as piadas internas e brincar no nosso meio, porque os ímpios não entendem, então não adianta falar coisa. Mas no nosso meio, que a gente sabe que a pessoa também é religiosa, que a pessoa também entende, que a pessoa também pensa parecido, aí a gente faz essas coisas, né? E a gente fala. Quando acontece alguma coisa assim, ao contrário, tu é uma mulher de pouca fé, tu é um homem de pouca fé. Essa tempestadezinha aí, você tem medo? Você quer desistir? Olha o que Jesus mostrou para os apóstolos lá. Aí vamos ler. A tempestade acalmada. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Também Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o 25. Então esses dois, o Marcos e o Lucas, nos relatam assim sobre a tempestade acalmada. Notem duas testemunhas. E notem também, gente, que após a morte de Jesus, eles tiveram que se espalhar, né? Cada um dos 12 foi para algum lugar aí do país, do mundo. Porque, né, os romanos começaram a perseguir. Então, escreveram sem um saber que o outro estava escrevendo. Nós é que juntamos tudo e tal. Então, duas testemunhas. Então, aconteceu. Aconteceu de verdade.
após entrar no barco, né, os discípulos seguiram Jesus. E aí, determinado um tempo, né, lá em alto mar e tal, não é alto mar, mas lá no mar, lá. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Imagine o pânico. Porque não era o barco que nós conhecemos hoje, esses iates, essas maravilhas, esses cruzeiros. Era um barquinho. Um barquinho de pescador que tinha os pescadores humildes. Um barco. Nem nada. Nenhuma proteção, nenhum teto, nada. Então, era a chuva por cima e a água entrando. E os dois, e eles apavorados. E nós vamos morrer, meu Deus, nós vamos embora, nós vamos morrer, não vamos escapar. E desespero, e tira a água, Pedro, e não sei o que, meu Deus. E o Jesus lá, dormindo, como um anjo, como um bebê. E eles na gritaria, no desespero, e Jesus dormindo. Aí, alguém não se aguenta, né? E é sempre assim, ninguém aguenta ver a paciência da gente, a tranquilidade. O ser humano não consegue. Aí, o barco, Jesus, porém, dormia. Aproximando-se, o despertaram. Não aguentaram, né? Meu Deus do céu, o mestre vai morrer dormindo. Ele nem vai saber como morreu, de que forma morreu, por que morreu. Vamos acordar ele, meu Deus do céu. Tudo vão morrer. Então, tudo desesperado, tudo gritando, tudo apavorado. Acho que até chorando. Aí dizendo: Senhor, 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 acorda, Senhor, Senhor, Senhor. Nos salva, Senhor. Estamos morrendo. Chegou nessa hora, estamos morrendo, Senhor. Acorda, acorda, Senhor. Nos salva, nos salva. Salva, Senhor, por favor, por favor. E Jesus então diz: imagina, né? Um homem meio espreguiçando, assim, né? Meio, quando a gente acorda, né? E o povo ali gritando, desesperado e tal, e aquela correria, aquele desespero, e pá. Né? Que é o que a gente vê muito na vida da gente. E Jesus tá, só escutando. Aí Jesus não aguenta e fala: por que vocês estão temerosos? Qual o motivo do pânico? Por que o medo? O que está apavorando vocês? Aí, esse aqui me lembra uma passagem antes de terminar. A gente dá risada. Porque é uma piada interna entre nós, espíritas kardecistas, do Chico Xavier. Então, para nós é uma piada interna. Né? E até uma chamada para nós. Que é algo parecido que aconteceu. Chico, no livro Lindas Histórias de Vida, de Chico Xavier. O livro, o Chico estava em vida ainda. O Chico Xavier nos relata que ele estava andando de avião, estava num avião. Todo espírita tem a obrigação de saber e sabe. E até foi relatado no livro, no filme, acho que no filme Lindas Histórias das mães de Chico Xavier, que é as mães lá que escreviam as cartas. Aí, né, dá uma turbulência no avião. Isso lá em 70, nos 80, gente. Agora, dá uma turbulência no avião. E aí, Chico Xavier. Não era o Zé das Cobras, não era o Eduardo. Chico Xavier. Vale-me Deus, vamos morrer. E começou a gritar junto com todo mundo. A gente dá risada porque nós espíritas, é a nossa piada interna. Aí, mano, aparece dentro do avião pra ele, só ele enxerga, né? E todo mundo ali desesperado porque dá a turbulência do avião, né? E tal, e todo mundo gritando, desesperado. Aí o Chico: nós vamos morrer, vale-me Deus, que vem do mineirinho, né? Os mineirinhos assim: vale-me Deus, nós vamos morrer. Aí o Emmanuel, porque, gente, é verdade. A maioria dos mentores, dos guardiões são assim. Nada de colinho.
Às vezes dá uns puxão de orelha na gente, assim, meu Deus do céu. Aí o Emmanuel, né, o guia dele, o mentor dele, o anjo da guarda do Chico, aparece para ele, né, porque o Chico chegava em tempo real. Tá gritando por quê? Por que tu tá gritando aí que nem uma gazela, que nem um... Só assim, nós vamos morrer, o senhor não tá vendo, nós vamos morrer, o avião vai cair, o avião tá em turbulência. Sim. E daí? Você é melhor que os outros porque vai morrer? Pelo contrário. Você, como sabedor das leis de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, você tem que dar o exemplo. Você tem que orar, você tem que rezar. Você tem que dar o exemplo. Morra com dignidade. Imagina, e a gente ouve as coisas assim. Morra com dignidade. Aí o Chico... E só o Chico via, né? Não tem nada, é que nem aqui, ó, não tem ninguém. Eles não veem nada. Aí o Chico, né, voltou, né, passou o pânico e começou a rezar e tal, como todo religioso deve fazer, de todas as religiões. E a turbulência foi passando e acalmou. Aí diz Chico que nunca mais entrou em pânico, assim, né? Porque realmente nós religiosos nós temos que dar o exemplo. Geralmente quando acontecem essas aflições na nossa vida, nós temos que mostrar que nós conseguimos nos livrar, nós conseguimos sair daquele aperto, nós conseguimos dar a volta por cima, refazer nossas vidas, porque daí os ímpios, os mundanos, eles são forçados a olhar para nós e, se ela consegue, eu consigo. E é verdade. Qualquer um consegue o que quiser. Então, né? Então, continuando, Jesus dá essa lição neles, né? Por que estão temerosos? Homens de pouca fé. E então, levantando-se calmamente, enquanto o povo ainda gritava, Jesus repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo, mas que tipo de homem é esse? Que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem. Olha aqui, gente. Terminou já o estudo. Aqui, gente. Você também, eu. Você também pode fazer isso. Que loucura, Eduardo. Que loucura. Como assim? Eu ordenar o vento, eu ordenar a chuva. Pode. Quem é novo aqui, tem 20 e poucos anos, talvez não saiba. Mas os antigos, os avós, os tios, principalmente no interior, eles nos ensinam, e eu tive essa sorte, né? Qual é aquela visão dos agricultores, quem planta, né? Quem planta arroz, milho, coisa no interior, qualquer interior da cidade, né? Dos anos 90, toda cidade, no mundo inteiro, no Brasil, toda cidade. Tem alguma região, algum lugar assim que a gente olha para o céu, ou é para o norte, ou é para o sul, ou é... Geralmente, quando aquele lugar escurece, a nuvem escurece, lá longe, onde a vista alcança, é porque a chuva está se aproximando. Se escurece do outro lado, lá, é porque está indo para Porto Alegre, está indo não sei para onde, está indo para Santa Catarina, está indo para Belo Horizonte, toda cidade tem isso, e os antigos, nossos avós, nossos pais, eles tinham isso, assim, e é batata. Então meu vozinho me ensinou, eu criança, adolescente, e eu vi que, opa, é verdade. E até hoje é assim, se naquele mesmo lugar que o vô apontou para mim, e toda a cidade é no mesmo lugar, né? Apontou para mim e disse, tá vendo atrás daquela montanha lá? Tá escuro. Tá nublado. Olha, mandou 5 horas, no máximo vai chover aqui. E o sol bonito. Que isso, mano? Tá louco? Bobagem.
As primeiras vezes, né? As primeiras vezes. Depois eu vi que tinha sentido. E, puf, demorava, tá? Mas chegava. E quando estava em outro lugar a nuvem, o vô dizia, ó, pode ficar tranquilo que não vai chover. A nuvem está escura. Não vai chover, o vô está dizendo. E meu vô era especial, era santo? Não. É coisa do interior, a maturidade do interior, eles aprendem na escola da vida. E é em toda cidade tem um lugar certo. Qual é o que Jesus está dizendo aqui? Que você pode fazer sim, não importa sua religião, não importa sua fé, não importa nada. Não é macumba, não é feitiçaria, não é nada. É questão de fé. Quando você vê, nesse lugar que você sabe que se está escuro, vem, vai lá, olha, a sua oração que você quiser, que você confia, que é do seu coração, e pede. Eu uso para mim, porque eu aprendi com meu avô, com a dona Ilka, tantos outros, e o tempo foi mostrando. Pede. Pai, está se aproximando uma tempestade, um temporal terrível. Cuida da minha casinha, Pai, cuida da minha família. Se possível, se o Senhor puder ter misericórdia de mim, da minha família, desvia, né? Proteja a minha casa, proteja. Se o teu coração é puro, se você confia no seu Deus, no seu Jesus, na sua religião, é batata, gente. 90% acontece. Chove na cidade? Chove. Mas aquela tempestade, aquele vento de 200 km por hora que estava se aproximando, como um passe de mágica, diminui. E às vezes atinge os vizinhos, e a sua casa fica intacta. Nos anos 2000, até hoje eu faço isso, mas nos anos 2000, até hoje os vizinhos lá ficam impressionados. Aí eu tenho que dizer que foi sorte, foi. Mas não. Choveu granizo, pedra grande lá, furou tudo as paredes, todos os telhados do bairro. E a minha casa, humilde, um galpãozinho na época, humilde, a casinha mais humilde da época. Hoje não, graças a Deus, a mãe tá abençoada, né? Não furou os telhados. O pessoal passava lá e ficava assim, o que é isso? Eu disse, foi sorte. Porque as pessoas não acreditam, né? São ímpios, são materialistas, né? São preconceituosos. Foi sorte e tal. Mas não. É fé. Por isso que homens de pouca fé. Então, quanto maior a sua fé, mais a sua fé. Porque não custa nada. Você vai gastar para pedir? Para se ajoelhar, aqueles que são de se ajoelhar, ou de olhar para o céu, que está escuro lá, onde e pedir? Não vai gastar nenhum centavo, não. Vai usar uns 5 minutinhos, nem isso, do seu tempo. É melhor tentar, né? Agora, se acontecer, porque era para acontecer, mas eu garanto, nós garantimos. Mesmo que aconteça, o prejuízo é bem menor do que seria se você não orasse, se você não rezasse. Todos nós podemos fazer. Por isso, homens de pouca fé. Quanto maior a sua fé, que é confiança, faça experimento. Qualquer fé. Não é feitiçaria, não é macumba, não é nada. É a mesma fé que Jesus usou. É a mesma. Lógico, Jesus tinha mais força, Jesus poder. Porque imagina o coração dele, imagina a fé dele. Mas quanto maior você é de bem, você é honesto, você é honesta, você realmente respeita a sua religião, a sua doutrina, o que lhe é ensinado, ainda que seja certo, ainda que seja errado, mas o que lhe é ensinado você respeita, maior é a sua força e você nem sabe. Você nem sabe.
E nós estamos aqui para lhe abrir os olhos. O poder que nós temos. Eu sempre falo, porque Jesus disse, vós sois deuses, nós somos deuses e não sabemos que somos. Lógico, a gente não cura instantaneamente, mas a gente cura sim, através dos passes. O pessoal que cobra o reiki, nada mais é que é o passe, né? Através da fé, através da oração, através do pedido, através da conversa com Deus. E esse é um teste. E funciona. Então, terminamos o estudo de hoje. Vou deixar esse outro aqui para amanhã. Vai ficar muito longo, já se alongou, né? Deve ter estado 1h30. E esse é o prazo mais ou menos, né? Já vi que é isso aí, é 1 hora, 1h30. E aí pedimos para parar. Bom, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos pegar nosso copo com água. Vamos pedir para Deus. Primeiramente, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer aos mentores. Que sempre, gente, eles vêm com amor para cuidar de nós, para nos inspirar, para nos intuir, para tornar a nossa leitura, nosso estudo bem mais saudável, bem mais compreensível para mim e para todos. Eu digo para mim porque sim, é eu que tenho que aprender, eu que tenho que ouvir, eu que ouço, eu que olho na gravação, enxergando ali enquanto eu gravo. Então, primeiro que tem que assimilar mesmo as mensagens sou eu. E todos que estão com o coração aberto para também aprender, também ter uma nova visão. Lembrando, não abandone a sua fé, não abandone a sua religião, mas simplesmente tenha uma nova visão, com o coração aberto, e que Jesus realmente está no seu lar, que Jesus realmente está com você. Que nossos mentores, nossos anjos da guarda, possam sempre cuidar de nós. Pedimos que Jesus, que Deus permita que fluidifique o nosso copo com água, nos trazendo a saúde, nos trazendo as bênçãos e nos sentirmos melhor, revigorados, fortalecidos na fé. Com o Pai Nosso, damos encerrado o nosso estudo, nossa leitura saudável, esse momento de união com Jesus, com Deus e com os anjos da guarda, com os mentores, com as mentoras de cada uma de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que estão aqui. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Obrigado, Baixinhas Melo. Obrigado pela mensagem. Obrigado. Terminou já o Evangelho, agora é conversa normal. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Obrigado pelos emojis. Curtam, compartilhem, sigam, né? Uns videozinhos aí no qual eu curto, né? Mas estou aprendendo aos poucos comecei a aprender ontem, né? Na verdade, vou ser bem sincero, comecei a aprender ontem a fazer os cortes, né? E aí tô gravando, por isso que eu abro no Face, tá? Que o Face fica gravado. E aí depois eu vou cortando, né? Para dar 10 minutos, para colocar aí no Quai. Porque a gente faz com amor, a gente faz com carinho. Porque um ajuda o outro. Vocês me ajudam, vocês nem fazem ideia. Vocês acham que não. Vocês acham que estão perdendo tempo aí olhando. Não. Vocês estão sendo caridosos, vocês estão sendo amorosos, vocês estão sendo parceiros.
trabalhadores, trabalhadoras de Jesus. Por quê? Como assim, Eduardo? Eu estou só olhando, eu estou só passando tempo aqui com você, deixa eu ver. Não? Porque você está aqui comigo, ao vivo, ou depois gravado, mas você está abrindo o coração, você está abrindo a sua mente, né? Se permitindo ler, ouvir, relembrar, estudar e assimilar com Jesus. Mas não é só isso. Não é só isso. Vocês estão me ajudando. Porque daí, para poder falar com vocês, para poder estudar, eu tenho que literalmente estudar. Então eu tenho que pegar, pesquisar. E eu sou da década de pesquisar. Eu nem uso tanto aí, assim, nem uso aí. Né? Eu sou quarentão, né? 45 anos, então eu sou da época de pesquisar mesmo. Vamos pesquisar, vamos ver algo parecido com o assunto, vamos procurar, vamos pincelar, vamos no dicionário, vamos isso, vamos aquilo. Então, eu tenho que pesquisar, já é uma ajuda, né? Porque daí eu tenho que entrar em contato com as Escrituras, com Jesus. No que eu entro em contato com as Escrituras, estou me beneficiando. Mas quem está fazendo parte, me ajudando a me beneficiar, fazendo caridade para mim? Vocês. Então pensem assim porque é verdade. Não é o Eduardo que está ensinando vocês. Não é? É vocês que estão me ensinando. É vocês. Porque aqui, gente, aqui é feito com respeito. Aqui é feito com amor. Eu sempre digo, porque o nosso viés, quando a gente se propôs, lá em agosto, a abrir as redes sociais, a dar a cara a tapa, né? Dar a cara a tapa. Não é porque são números. Ah, tem 1 milhão de seguidores. Ah, tem 1 bilhão de seguidores. Números. Não. Para nós, meu mentor, meu amigo, né, o Miguel e tantos outros, nosso irmão X e tantos outros, e Deus e Jesus, para nós, quando nós nos propomos, são seres humanos, são pessoas. O bem que o Evangelho, que a Bíblia, que Jesus proporciona desde criança em minha vida, é esse bem que devemos compartilhar com vocês. E quem nos acompanha pessoalmente, mesmo no Face, mas acompanha, tem contato assim, fisicamente, pessoalmente, nos relata que está bem melhor. E não é mérito meu, é mérito de vocês mesmo. Porque quando vocês, não importa se é o Eduardo, não importa. Quando vocês vão de coração aberto para aquele seu pastor, para aquele seu palestrante espírita, para aquele seu padre, para o Papa, para aquela da fé que você gosta, vai de coração aberto. Não, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar a ser quem eu sou de verdade, eu preciso amar, eu preciso ser amado, eu preciso mudar de vida, eu preciso voltar. Quando você vai de coração aberto, que nem vocês estão aqui, porque me aguentar 1 hora, 2 horas, tem que estar de coração aberto mesmo. E é por isso que no final a gente fala isso com a liberação dos amigos, por causa que são pessoas que realmente entendem Jesus dentro da sua fé. Mas entendem, né? Que Jesus é amor, Jesus quer o bem, Jesus nunca vai querer o mal de ninguém. E que vocês não são números, são pessoas. Eu quando eu digo amigo, amiga, porque para mim vocês são amigo, amigo. Para mim eu estou fazendo uma ligação, né? Estou no grupo de WhatsApp aí de cada um de vocês. Adoraria. Estou no grupo de WhatsApp de cada um de vocês. Então, estamos ligando para os amigos. O que eu falo para um amigo quando eu trago para minha vida pessoal é o que eu estou falando para vocês. Que não é personagem, gente. Não é. Quem me conhece, a famosa frase, quem me conhece, sabe? Mas quem me conhece sabe que não é personagem. É eu. Então, muito obrigado. Chega essa hora, tem compromisso mesmo. Muito obrigado por estarem aqui. Desculpe a demora. É como eu sempre falo, e sempre vou repetir, porque é a pura verdade. É de coração.
É quase uma pureza de criança aqui para falar isso. Não deveria, né? Mas quando eu venho, eu estou programado para 30 minutos. Não, é 30 minutos e deu. É 30 minutos e deu. Eu quero a televisão, eu quero sair, eu quero. Só que, gente, eu quero que vocês, e nós queremos que vocês entendam que o tempo de Deus, o tempo de Jesus, é outro, o relógio deles é outro, não é nosso. E nós temos que entregar o nosso tempo, a nossa vida, nas mãos deles, que nem quem seguia Jesus. Então, quando nós, vocês que olham, vocês que escrevem para mim, que estão escrevendo, quando nós estamos aqui, nós estamos entregando, nós estamos seguindo Jesus, nós estamos entregando a nossa vida, nós estamos entregando o nosso tempo a Jesus. E aí o tempo dele é outro. Eu realmente vim para meia hora. Meia hora e deu. Só que daí eu deixo, e é para todo mundo deixar canalizar, deixar vir. Só paro quando paro. Quando eles param, tá na hora de parar, porque senão vai falar muita bobagem. E aí para. Então, e eu já notei que eu sou birrento, eu quero meia hora, mas não adianta, é uma hora e meia. É o tempo deles, é o tempo dos nossos mentores, nossa guarda, e dos seus mentores. Fiquei sabendo, eu repito sempre porque é verdade. Um dia vocês vão perceber e vão entender. Os seus mentores se aproveitam do momento que vocês estão focados em Jesus, focados em Deus. Qualquer momento que vocês abrem um livro, vocês olhem um filme, olhem uma série, alguma coisa que vocês pensem no bem, para cuidar de vocês. E é por isso que vocês não veem o tempo passar. Eu mesmo aqui falei isso, deve ter sido uma hora e meia, e eu nem percebo. Para mim é 10 minutos, sabe? Aí eu olho assim, meu Deus, 1h30. Mas por quê? Porque os nossos anjos da guarda, eles aproveitam para cuidar de nós, vocês. E é por isso que eu tenho certeza, com fé ou não, acreditando ou não, confiando ou não em mim, nas minhas palavras, que aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos estudando juntos, eu só estou lendo, nós estamos estudando juntos. Vocês vão dormir melhor, vocês vão se sentir melhor, vocês vão sentir a sua saúde mais forte, sua pele mais vigorada, vocês vão sentir mais forte, pessoas diferentes, mais um ponto de luz aonde vocês trabalham. Mérito de Eduardo? Não é mérito meu, é de cada um de vocês, porque vocês estão deixando a fé de vocês florescer. A fé que estava adormecida em vocês, em nós, está florescendo aqui dentro, está se abrindo. E quanto maior ela se abrir, mais força ela tem. E sabe como que a gente percebe isso? Quando a gente, mesmo não nos apercebendo, a gente começa a pensar em Deus mais vezes, em Jesus mais vezes, e as pessoas notarem que algo em nós está mudando, mas para melhor. Aquilo que nos irritava não irrita tão fácil, e com o tempo nem irrita. Aquele problema que parecia impossível de resolver, a gente consegue resolver ainda com um pouquinho de sorriso nos lábios. Aquela vida que estava travada, que estava parada, começa a desatar os nós. Aquela pessoa negativa, aquela pessoa ruim para nós, aquele marido complicado, aquela esposa complicada, começa a se afastar e ir embora. É Deus agindo errado? Não. É Deus te livrando. Quando uma pessoa ruim sai da nossa vida, é Deus livrando. É que nós estamos apegados, com medo de vivermos sozinhos, da opinião da família, opinião da cidade, opinião dos amigos. Acabamos querendo, implorando para aquela pessoa que nos é ruim, que nos afeta psicologicamente, ficar perto de nós. E aí nós sofremos. A maioria dos casamentos é assim. Porque não entende quando Deus está afastando a amizade, quando está afastando pessoas que nos prejudicam. Deus não quer o nosso mal, por mais que você pense que pareça na hora. Pelo contrário, Deus está preparando algo muito melhor. Porque como é que Deus vai te apresentar uma pessoa boa
se você ainda está com aquele supício, aquela coisa ruim, o homem, mulher, que te atrapalha? Como é que Deus vai te dar um novo trabalho bom se você ainda está onde você é triste, onde você é infeliz, onde você não gosta, não se sente bem? Como é que Deus vai te dar umas amizades boas se você só convive com os ímpios, com os materialistas, com os mundanos, literalmente? Como é que Deus vai te orientar, te inspirar, se você não conversa com Ele? Se você... E nós aqui, nós, todo mundo, estamos conversando com Ele. Então, muito obrigado. Falei demais, mas é assim, é o que pede para falar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Uma ótima semana a todos, né? Nós estamos na... Você ficou perdido? Aos olhos dos outros é quarta-feira, né? É que eu trabalho de noite e aí eu fico perdido. Mas aos olhos dos seres humanos, a maioria é quarta-feira. Então, até amanhã, quinta-feira. Deus abençoe a todos. Um ótimo descanso para quem vai descansar, um ótimo trabalho para quem vai trabalhar. E se quem quiser, fique à vontade para vir amanhã aqui. Por causa do calorão aqui no sul, vai ser lá pelas 6h30, 7 horas da noite. Por causa do calorão. Curtam, compartilhem. Obrigado pelos boa tarde, boa noite. Obrigado pelos coraçãozinhos. Desculpem por não responder na hora. É que o pessoal do Face que me conhece há um ano aí sabe. Eu me concentro tanto. Eu me concentro tanto que eu não enxergo. Eu enxergo, mas não enxergo, sabe? Eu não consigo ver. Então, me perdoem se eu não tive uma troca de carinho. Mas eu recebi, pode ter certeza. Porque toda vez que a gente escreve, para qualquer pessoa, escreve uma mensagem, dá um coraçãozinho, a gente está com boa intenção, né? E aquela boa intenção, tenho certeza que chega na pessoa. Pode estar lá na Índia, pode estar lá no Japão, pode estar lá no outro lado do mundo. Mas chega. Por isso que nós temos que cuidar o que nós escrevemos no WhatsApp, nós escrevemos nas redes sociais. Se nós escrever aquela... vai isso, vai aquilo, não sei o que, você é isso, você é aquilo, com maldade, vai. Só que tudo que vai, volta. Então se nós desejamos o amor, nós desejamos boa noite, você vai, adoro você, adoro tudo lá. Nós estamos pedindo para que Deus traga de volta tudo isso para nós. Agora a gente fala maldade. Mas aí é livre. Só que é a lei da vida, é a lei de Deus que é assim, gente. É cruel às vezes o que eu falo, que as pessoas ficam levam em choque porque eu falo sério demais, mas é porque é a lei. Tudo que nós escrevemos, tudo que nós falamos, tudo que nós desejamos ao outro, a outra, volta. Aí se você deseja coisa boa, pode ter certeza que em algum momento da sua vida vai chegar. Porque a colheita sempre chega, ou pro bem, ou pro mal. Então, dito isso, muito obrigado a todos. Coisa boa, sabe? Quanta gente, meu Deus do céu. Eu olho lá aquele númerozinho lá, não pode ser verdade. Deus seja louvado. Muito obrigado.